varanda, o lar tinha uma varanda muito larga, com um gradeamento em volta. Então eles vinham de jantar, vinham para a varanda, deitavam-se ali todos ao molho, um para um lado, outro para o outro. Assim que começava a romper a manhã, eles era vê-los fugirem para dentro do lar com as almofadas às costas. A ideia de concentrar os jogadores num lar não tinha apenas objetivos logísticos. Refletia-se diretamente no rendimento da equipa. O Autoglória criou no Benfica, de facto, aquilo que se chama o espírito balneário. É um espírito muito forte, de solidariedade entre todos os jogadores, formando de facto uma equipa. Fez do Benfica uma equipa sólida. Tentar reunir os jogadores o mais tempo possível, exatamente para eles terem sobretudo a noção do grupo, a noção que vem muito do futebol brasileiro, de existir um convívio que permita depois os jogadores se conhecerem melhor do plano humano. E isso facilita, como é evidente, todo tipo de relações, entre elas a desportiva. Havia uma união muito grande de que naturalmente os frutos dessa união só podiam dar aquilo que veio a dar posteriormente. Foi após os 5 violinos nós começarmos a ganhar campeonatos também. Os romanos diziam que a lei é dura, mas é a lei. Com Autoglória não era diferente. As regras aplicavam-se a todos, mesmo às estrelas da equipa. Logo, era preciso encontrar formas subtis de as contornar. Era um homem muito exigente no capítulo das refeições, no horário das refeições, no horário de dormida dos atletas, que entendia que os atletas tinham pelo menos de dormir no mínimo 9 horas. Havia uma espécie de uns mandamentos, uma carta de obrigações acerca do que é que se podia e não se podia fazer. Para os rapazes de 20 e tal anos, muitas vezes saíram do treino, meteram-se no lar, estarem ali, não era fácil. Havia umas fugazinhas, não é? As histórias que se contam que havia o senhor que içava lá umas garrafas e umas latas com a corda. Era eu que levava lá a cerveja, sim senhor. Chamava-me o padeiro. Chamava dali o padeiro, a gente já sabia o que era e ia lá levá-las. Vamos lá a cerveja, chamava ele sempre uma grade delas. Quando ia uma, vinha outra vazia. Era vice-versa. Nos relevados, a equipa era cada vez mais feita à imagem e semelhança de Autoglória. Depois das conquistas internas, em 56-57 o Benfica atingia a final da Taça Latina. Essa equipa de 56-57 é já uma equipa, além da tática, já tinha os jogadores escolhidos por ele. O Autoglória considerou sempre a equipa mais importante dele, nos anos 50. Era aí que jogámos contra o Santo Etienne. O primeiro jogo jogou o Costa Pereira. Ganhámos 1-0, um gol muito esquisito. E depois fomos apanhar o Real Madrid. Claro que o Benfica estava um bocado assustado. É natural, não é? O Real Madrid tinha dado 7-2 ao Milão. O Real Madrid tinha uma equipa faz favor. Era campeões de Espanha, sei lá, 4 ou 5 vezes seguidas. Mas vir-se desejar-se. É um pormenor importante. É que o Zezinho estava a marcar o Di Stéfano. O Stéfano, além de ser um grande jogador, era um ator de primeira categoria e arranjou uma expulsão ao Zezinho para dar um quarto de hora para acabar. O Benfica perderia o jogo, mas perder por margem mínima, com um gol do lendário Di Stéfano diante do Real Madrid e a jogar com 10, era uma derrota com sabor a heroísmo. Foi muito bom, com 10 jogadores. Perdemos com o Real Madrid, que teve 7-2 ao Milão. Foi bom, foi muito bom porque quando chegámos a Portugal fomos recebidos quase como se tivéssemos ganho a Taça Latina. Em 57-58 o Benfica termina o campeonato em terceiro lugar. No ano seguinte, empatado pontualmente com o Futebol Clube do Porto, perde o título porque na diferença entre golos marcados e sofridos tinha menos um que os azuis e brancos. Após 5 épocas ao serviço do clube, 2 campeonatos, 3 taças, uma presença na final da Taça Latina e a revolução completa do futebol, Autoglória estava de sair. Chega uma altura, os primeiros 5 anos, em que consegue todos aqueles grandes êxitos, mas chega a uma fase em que existe já algum desgaste natural que vem do tempo. Isto aí, as coisas não mudaram assim tanto em função das épocas. Há também, como é evidente, um menor sucesso desportivo
que acompanha alguns momentos e que fazem com que o Autoglória acabe por sair do Benfica, também em colisão com algumas ideias que existiam dentro do Benfica. Foi mal e foi, sei lá, ele era um homem de chorar, e era um homem de sentimentos, não é? E para ele foi mal. Estava prestes a começar uma década a todos os títulos memorável. Glória já não morava na Luz, mas tinha deixado a germinar a semente do grande Benfica europeu. A semente que começou a gestação, o embrião, digamos assim, do grande Benfica europeu, é deixado pelo Autoglória na segunda metade dos anos 50, depois é apanhado pelo Bela Gutmann no início dos anos 60. Não consigo associar o Benfica europeu, portanto, de 60 a 62, com o do Benfica do Autoglória 54. São uns 6 anos de diferença, mas aí começa o Benfica arranca em termos de profissionalismo para as campanhas europeias, que só são conseguidas por um conjunto de jogadores de um bocado de qualidade simultaneamente. O Autoglória não fez a tática do Bela Gutmann. O Autoglória não é responsável pelas vitórias do Benfica com o Bela Gutmann, mas é responsável pelos jogadores que o Bela Gutmann herdou. Ele recebeu jogadores de altíssimo nível, que não tinham quando ele ficou cá. Eu acho que sem o Autoglória o Benfica não tinha sido campeão europeu mais tarde. E sem o Autoglória não tinha tido toda a pujança que teve no mundo, não só na Taça dos Campeões Europeus, mas no mundo. Sem Otto ficava o seu fantasma, a memória do homem alegre, o contador de histórias, o apreciador da vida. A fama do brasileiro é de ser alegre. E dentro do Brasil, o carioca tem a fama de ser mais alegre ainda do que o resto do Brasil, não é? Não tem aquela coisa do paulista, que só pensa em trabalho. O carioca é o homem de praia, o homem que foi capital, serviço, as mulheres bonitas, aquelas coisas todas, samba. Então o Autoglória que tinha todo esse espírito, né? De contar piadas, de contar anedota, e de achar e ver a vida pelo lado mais engraçado. O facto de ter muitas histórias do Brasil e de nos contar Brasil, eu contava coisas que eram encantadoras e que eram muito engraçadas. Há muita coisa engraçada no Brasil. E ele era o intérprete dessas coisas também. Fazia-o com uma imensa graça. O Autoglória foi dos homens do futebol mais simpáticos, dos melhores conversadores e dos mais competentes que eu conheci. Ele era de facto muito comunicador, não só em termos futebolísticos, mas também em termos de histórias. Portanto, era uma pessoa muito divertida, uma pessoa que com uma vida muito ativa, tinha de facto uma vida pessoal extraordinária, muito grande, portanto uma experiência em todos os sentidos. Era uma pessoa que apreciava a vida, era um bom vida, não queria armar-se em referência dos jogadores, era um homem que gostava de sair à noite, beber o seu whisky, conviver, nunca quis armar-se em tirano dos jogadores, mas conseguia a unidade entre eles. Sendo um homem culto, um homem do futebol, mas licenciado em letras, um homem que esteve até o 4º ano de Direito, um homem que estudava o comportamento humano antes do comportamento futebolístico dos seus jogadores e, portanto, chegar ao Benfica nessa altura, chegar a Portugal nessa altura, um homem desse tipo, claramente que criava uma clivagem com que existia até esse momento. Mestre da tática e pioneiro na introdução de alguns métodos científicos no futebol, Autoglória possuía também uma faceta curiosa, a de homem de fé. Houve um campeonato em que o Benfica tinha de ir à Académica e então eles nessa noite pernoitaram na Nazaré. Disseram que se o Benfica ganhasse na Académica, o Autoglória dava 60 contos para a senhora da Nazaré. Até que o homem viu-se entre a espada e a parede e agarrou no dinheiro e contribuiu com esses 60 contos para a senhora da Nazaré. Nesse ano o Benfica também ganhou o campeonato.
Ele prometeu-se, se o Benfica fosse campeão, e se vinha a Nazaré visitar, rezar à Nossa Senhora de Nazaré, e veio mais a equipa e o próprio presidente do Benfica na altura, e todos eles vieram aí à Capela de Nossa Senhora de Nazaré. O que aconteceria no Mundial de 1966, no entanto, teria pouco a ver com fé ou milagres. Era o resultado concreto de uma evolução do futebol nacional que se devia, em grande medida, ao treinador brasileiro, comandando desta vez já não as camisolas vermelhas do Benfica, mas as da Seleção Nacional, Otto Glória guiaria Portugal à ribalta do futebol. O Otto Glória é uma figura que o futebol português deve quase que a sua existência, como por exemplo ao nível de seleção, não é? Curiosamente, nessa altura havia um selecionador, que era o Manuel Luz Afonso, e um treinador. Quer dizer, um selecionava e o outro treinava, não é? E o Otto Glória fez realmente da seleção que o Benfica ganhava, até o Sporting já tinha ganho depois da Taça das Taças, não é? Mas a seleção quando continuava a não render, não é? E com o Otto Glória, com essa dupla, Manuel Luz Afonso e Otto Glória, a seleção foi pela primeira vez uma grande seleção internacional. O Mundial de 66 é de facto alguma coisa de inesquecível para quem o pôde viver de perto. E eu acho que nós temos que, antes de mais nada, nos abstrair de que Portugal foi ao Campeonato do Mundo levado por alguém que sabia o que estava a fazer, para pensarmos que jogadores tinha Portugal na altura, que pessoas é que interpretavam o sentido da Seleção Nacional. E, portanto, ao pensar nisso e ao pensar o papel que cada um desempenhava no seu clube e depois na Seleção Nacional, chegamos fatalmente à conclusão de que aquela seleção tinha obrigatoriamente de fazer alguma coisa. O Benfica é o esqueleto da Seleção Nacional, não é? Portanto, são os jogadores do Benfica que, de certa maneira, fazem o êxito dos magriços. Nos relevados britânicos, pátria do futebol, a Seleção Nacional surpreende tudo e todos, incluindo o Brasil. Nós dizíamos, imaginávamos e transmitíamos a anedota que o português jogava de tamanco e de camiseta, né? E jogava com a bola quadrada. Quando o Brasil vai jogar com Portugal, em 66, e foi aquele vexame, 3-1, né? O Brasil perdeu 3-1. Quando acabou o jogo, o jornalista brasileiro estava embasbacado, sem saber a explicação para aquele fenômeno, 3-1. O Brasil perdeu para Portugal. Aí entrou Carlos Peão, jornalista português, ficou assim com um ar muito de gozão, né? Liga para Portugal e falando bem alto para que os brasileiros ouvissem: agora anotem a manchete. E os brasileiros todos ficaram: a terrível vingança da bola quadrada. Nós sabíamos que o Brasil tinha dificuldades contra nós porque tinha que fazer 3 gols de vantagem e por isso mesmo não poderia jogar acantonado na defesa. E marcamos 2 gols. Marcados esses 2 gols, a equipe foi alterando esse sistema, foi recuando alternativamente, ora o extremo esquerdo, ora o direito. Felizmente tudo saiu bem e ainda, a exemplo do que já havíamos feito contra a Hungria, o contra-ataque nosso resultou ainda perigosamente com a marcação de mais um gol que nos garantiu uma vitória bonita e convincente. Tivemos que perder, pelo menos perdemos contra o Glória, que é a seleção de um brasileiro. Mas o melhor ainda estava por vir. Ultrapassada a fase de grupos, vinham aí os quartos de final contra a Coreia do Norte e uma das mais incríveis reviravoltas de todos os tempos. O jogo que mais nos espiritou foi contra a Coreia. Foi contra a Coreia que na primeira parte, logo aos primeiros minutos, corriam muito, eles todos pequeninos, então havia umas dificuldades na marcação neles. Quando nós terminamos o primeiro tempo, estavam perdendo 3-0, terminamos perdendo aí no primeiro tempo.
Fomos para a cabine para descansar um bocado, aqueles 15 minutos, lavar a cara, refrescar. E eu, quando cheguei no vestiário, eu estava nervoso e invetivei. Falei duro com os jogadores. Até nos assustamos.